Tudo bem com você? Bem-vindo ao nosso canal. Se você está assistindo esse vídeo é porque você se interessa por literatura, por livros, por resenhas, e este é o objetivo do nosso canal. Eu tenho trazido isso como um esforço para incentivar a leitura no Brasil, tendo em vista que, segundo a Câmara Brasileira de Livros, só no ano 2019 e 2024 nós perdemos quase 7 milhões de leitores. E sempre que são estabelecidos rankings de leitura ou de estimativas de leitores do mundo, o Brasil sempre está no final da fila. Perdemos para países aqui na América Latina, Europa nem se diga, e Estados Unidos. E isso é muito triste. Então, o que eu tenho feito? Eu tenho tópicos de interesse que eu sempre estou lendo, e eu tenho trazido esses vídeos com o interesse de compartilhar com você. E se você não tem muito tempo para ler, você não vai querer perder tempo sabendo se uma obra é boa ou não, então eu trago, compartilho, e aí, se for do teu interesse, você já vai adquirir o livro e vai ler já sabendo o que você vai encontrar. Às vezes você já está até procurando isso, mas não sabe muito bem qual autor trata desse assunto. Muito bem, eu trouxe aqui uma obra que eu tive para ler aí umas semanas atrás, do neurofisiologista, Dr. Siddhartha Ribeiro. Ele trata de um assunto que me é sensível, ele fala sobre o sono e sobre os sonhos, mas de um ponto de vista biológico. Normalmente quando você vai pesquisar sobre esses assuntos, você encontra o sonho sempre sendo falado do ponto de vista religioso, espiritualista ou espiritual, mas aqui ele traz de um ponto de vista orgânico, biológico, neurofisiológico. E é muito interessante porque ele desperta questões. Inclusive, ele fala que o sonho foi relegado a uma condição de fantasia muito por conta da teoria de Freud. E atualmente isso já caiu em desuso, não é considerado mais como ciência a abordagem que é traçada a respeito do sono. E com essa nova pesquisa que é feita, nessa obra ele vai narrar sobre vários pesquisadores, novas descobertas, inclusive sobre a neuroquímica que ocorre no cérebro durante o sono e como que os sonhos funcionam como uma alavanca no processo evolucionário do ser humano. Então, essa obra aqui foi publicada pela Companhia das Letras em 2019. Ela conta com 18 capítulos, são 379 páginas. Ele aborda questões do funcionamento do cérebro, o sono REM, questões biológicas, ele vai traçar uma retrospectiva ao longo da história de como o sonho foi importante no desenvolvimento de sociedades antigas, como os sonhos foram importantes no desenvolvimento, inclusive, religioso. E entre os capítulos que ele vai traçar para nós essa obra, nós temos aqui, por exemplo, o primeiro tópico, por que sonhamos? O sonho ancestral ele vai traçar desde os homens das cavernas até a atualidade, através dos pictogramas, das figuras nas cavernas. Ele vai falar sobre dos deuses vivos à psicanálise, sonhos únicos e típicos, as primeiras imagens, a evolução do sonhar, a bioquímica onírica, o que acontece no nosso cérebro no momento que nós estamos dormindo. Ele vai falar sobre loucura é sonho que se sonha só, dormir e lembrar, reverberação de memórias. Existem vastas pesquisas que ele vai citar nessa obra sobre essa reverberação de memórias, que ao longo do dia nós coletamos experiências e durante a noite muitas dessas experiências elas se tornam memórias, e o sono é extremamente importante para sedimentar a experiência de aprendizagem. Ele vai falar inclusive que isso tem trazido um embasamento muito sério na educação, que inclusive países europeus têm alterado o horário de dormir, ou seja, o aluno entra mais tarde na escola, justamente para que ele tenha mais tempo de dormir, porque o sono ele ajuda a sedimentar a experiência da aprendizagem. E ele vai tratar isso de um ponto de vista científico, biológico. Sono REM não é sonho, desejos, emoções e pesadelos. O oráculo probabilístico, aqui ele vai tratar que o sono ele funciona como um processo reparador do cérebro, mas ao mesmo tempo o sonho, seria o software, né, da mente, ele vai nos aprimorar a experiência do dia a dia. Então, o que ocorre? Segundo a narrativa dessa obra, ele vai colocar que o sonho é uma experiência que simula a realidade em um ambiente controlado, em que você não se machuca nem nada,
e que você, com a simulação da realidade nesse ambiente, você se torna mais eficiente no momento que a situação ela se coloca na sua realidade cotidiana. Então ele compara a um videogame. Quando você joga várias vezes uma mesma fase de um videogame, você vai ficando cada vez melhor. E ele fala que os sonhos são como simulações da realidade que ajudam você a se tornar cada vez melhor em determinadas ações. Então ele fala que isso é um processo de evolução do organismo, levando a nós nos tornarmos cada vez mais eficientes. Sonhar tem futuro? Sonho e destino. E depois ele, a partir da página 381, porque até 379 é a obra, né? Aí nós temos epílogo, agradecimentos, notas, créditos, imagens e índice remitivo. 433 páginas no total. Ele levanta várias questões, ele gera insights aqui para quem se interessa pelo assunto. Ele fala, hoje sabemos que o sono dos mamíferos possui duas grandes fases, caracterizadas por diferenças marcantes nos níveis de atividade cerebral. E daí ele fala sobre a primeira fase do sono, que é principalmente a primeira metade da noite, e ele se divide em 3 subfases de um adormecimento progressivo mais profundo, que chamamos em conjunto de sono não REM. E depois vai acontecer o sono REM, que é no sono REM que vai ocorrer as experiências, né? Ele diz assim que ele fala inclusive sobre a conexão entre o jejum religioso e o sonho. Ele fala curiosamente na página 145, curiosamente o jejum foi e continua sendo utilizado nas principais religiões do mundo, cristianismo, islamismo, hinduísmo, budismo, judaísmo, para obter visões transformadoras. Povos ameríndios se notabilizaram pelo uso de jejuns para induzir revelações oníricas significativas, assim como ocorreu fortemente durante a Antiguidade no Egito, Grécia e Roma. Então ele traz essa retrospectiva da história. E na página 202 ele fala que os resultados mostraram que a reativação de memórias por exposição ao odor foi bastante eficaz quando realizada durante o sono não REM. Então a pessoa está dormindo e ela é exposta a um tal cheiro e ela tem uma reação onírica a isso. Interessante. Vamos ver aqui mais um tópico. Eu grifei várias partes que me deram insights. Na página 266 você vai encontrar um segundo parágrafo, ele diz assim: o grande atraso da civilização urbana e tecnológica em reconhecer que os sonhos são adaptativos, isto é, que facilitam a adaptação do indivíduo, decorre da demora da ciência em se debruçar seriamente sobre o tema. Foi apenas em 2010 que Steve Gould e seu grupo demonstraram quantitativamente que sonhar com uma tarefa nova se correlaciona ao melhor desempenho subsequente nessa tarefa, que é aquilo que eu comentei no início do livro. Então, assim, essa obra é super interessante para aquelas pessoas que se interessam pelo tópico do sonho ou do sono. Ele, aqui na parte de trás, ele fala que o que é afinal o sonho? Para que ele serve? Como extrair sentido dos seus tantos símbolos? Ele inclusive fala que para você interpretar um sonho, você tem que entender o contexto do indivíduo que sonha. Porque existem certos símbolos que só vão ser inteligíveis para a pessoa dentro do contexto em que ela vive. Então, vão existir símbolos ou experiências oníricas que só fazem sentido dentro de um determinado contexto. Então, para você entender o sonho, você primeiro precisa entender como que é a vida da pessoa. Então, ele vai citar, por exemplo, os sonhos de Césares, né, na Roma Antiga, e você tinha que entender o contexto da vida da pessoa para poder aquilo fazer sentido. Então, não basta apenas pegar um dicionário de sonhos, por exemplo, e ler lá um tópico, né, e aquilo significar alguma coisa. Neste livro, o renomado neurocientista Siddhartha Ribeiro responde a essas e muitas outras questões sobre um dos grandes enigmas da humanidade ao recuperar narrativas literárias e históricas do mundo todo. Ele mostra a importância dos sonhos e das civilizações antigas, como Egito e Grécia, situando-os no cerne da ciência e da política, ou como as culturas ameríndias preservaram o uso dos exemplos mais bem documentados de profecias oníricas. Ele vai falar sobre os índios norte-americanos, vários combates, guerras com o exército norte-americano e como que muitos indígenas tinham profecias a partir dos sonhos a respeito desses embates, né? O professor Siddhartha Ribeiro, ele é mestre em biofísica pela UFRJ,
doutor em comportamento animal pela Universidade Rockefeller e pós-doutor em neurofisiologia pela Universidade Duke. Professor e titular de neurociência, fundador e vice-diretor do Instituto do Cérebro UFRN. Publicou mais de 90 artigos científicos em periódicos internacionais e O Oráculo da Noite é o seu primeiro livro na Companhia das Letras. Então, eu deixo para vocês essa obra aqui, O Oráculo da Noite, A História e a Ciência do Sonho, por Siddhartha Ribeiro, publicado pela Companhia das Letras 2019. Se tiver interesse, adquira e uma boa leitura para você. Obrigado pelo tempo que você despendeu aqui comigo e nos juntamos novamente no próximo vídeo. Muito obrigado, viu?